vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá! No programa Em Discussão especial de hoje vamos falar de técnicas de rejuvenescimento íntimo. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp a doutora Alessandra Fernandes, que é médica, ginecologista e obstetra. Doutora, seja bem-vinda à TV Alesp. Obrigada pelo convite. Doutora, o que é cosmética ginecológica? A cosmética ginecológica hoje em dia é considerado alguns procedimentos que visam a estética íntima. Então, existem técnicas de clareamento, a laser ou por peelings, existem técnicas de injeção de ácido hialurônico para deixar a região íntima com mais turgor, com aspecto de mais jovem, né? Existem cirurgias corretivas, a gente pode falar aí de queda de parede vaginal, de bexiga, cirurgia, cicatrizes de parto. Então, engloba uma ampla gama de coisas que visam a estética íntima, vamos dizer assim. Para poder elucidar para o telespectador, quais os casos mais frequentes, as procuras mais frequentes no seu consultório? E é uma técnica nova, são técnicas novas, né, doutora? Isso. As mulheres hoje em dia ainda têm muita vergonha em relação a falar e procurar alguém para falar de estética íntima. Eu acho que os casos que mais chegam são alterações dos pequenos lábios da região íntima, ou porque são irregulares, ou porque são avantajados muito grandes para a gente fazer redução, que pode ser feita cirurgicamente ou a laser. Existem hoje em dia técnicas excelentes de laser que corrigem esse tipo de alteração. Outra alteração bem frequente são mulheres, principalmente na época do climatério e menopausa, que se queixam de atrofia da região íntima, da região genital, secura da região genital, secura vaginal, dificuldade, a área fica muito atrófica, então elas vão com essa queixa. E nós usamos muito, eu uso muito no consultório o laser para fazer esse tipo de procedimento, não só estético, né? Visando a estética, claro, de melhorar o colágeno, o turgor da região íntima, mas também funcional, de melhorar aquela secura, aquela atrofia da região íntima. Isso é muito importante. Agora, o laser é uma técnica das mais avançadas. Ele auxilia como esse trabalho? O laser, na verdade, a intenção do laser é aumentar a produção local de colágeno. Então, o laser causa uma alteração térmica, né, da região íntima, e a depender do grau do laser que a gente usa ou do tipo de laser que a gente usa para recrutar colágeno, para melhorar a atrofia, para aumentar a elasticidade vaginal, para clarear. Então, existem várias técnicas a laser que a gente usa, dependendo de cada uma delas, a gente usa uma forma diferente de laser. E quais os casos que são cirúrgicos, doutora? E a senhora faz essas cirurgias? Como funciona? Sim, nós fazemos todas as cirurgias lá na clínica. Os casos cirúrgicos geralmente são casos que nós temos que intervir um pouco mais nos pequenos lábios, ou casos que a mulher tem uma queixa maior de queda de bexiga, ou frouxidão após parto, né, para se entender melhor. Então, nós às vezes temos que, uma incontinência urinária mais grave, que a gente tem que intervir cirurgicamente. Nós acabamos tendo que... O laser, ele funciona muito bem em casos moderados, leves a moderados. Alguns casos graves, de queda de bexiga, de queda de vagina, de frouxidão de períneo, nós temos que realmente entrar na parte cirúrgica mesmo. A queda da bexiga, ela pode gerar que consequências para a mulher?
Primeiro, o desconforto, né? É um desconforto muito grande porque ela percebe que a vagina está saindo, que a bexiga está caindo. E também pode causar alterações urinárias, né? Geralmente perda de urina. Alguns casos muito avançados dá até retenção urinária, né? Porque a bexiga ela se projeta tanto que angula o ureter, que é o canalzinho que sai a urina, e acaba causando o contrário da perda de urina, que é a retenção, né? Eu acho que o desconforto é pior do que tudo para as mulheres. Agora, doutora, a senhora acha que ainda existe preconceito na procura por uma estética íntima? Muito, muito, muito. Eu fiz alguns cursos fora do Brasil e a gente vê uma tranquilidade das mulheres falarem disso e procurarem esse tipo de ajuda, porque isso mexe muito com a autoestima da mulher, né? Com a autoestima, com a vida sexual dela, a vida do casal. E aqui está melhorando, mas aqui no Brasil a gente ainda tem um grande preconceito, muita vergonha da parte das mulheres de procurar uma ajuda, de falar. Nós, às vezes, no consultório, percebemos e acabamos de uma forma muito sutil tentando entrar no assunto e aí acaba vindo, então elas têm esse bloqueio de falar. E eu acho que a gente tem que divulgar e informar muito isso, porque só veio para ajudar, né? Não é só a estética que a gente visa a parte funcional da região íntima, a autoestima da mulher que tem vergonha e não fala, a vida sexual do casal. Então, é bem mais amplo do que só, vamos dizer assim, cosmética ou estética vaginal. A senhora avalia que o principal benefício é a autoestima? Ah, sim. Não tenho dúvida. O principal benefício é a autoestima. Agora, doutora, e a incontinência urinária nas mulheres? Ela é um problema sério, né? E ele se apresenta a partir de que idade? É depois de um parto? Quando as pacientes procuram seu consultório? Não necessariamente é depois de um parto, né? Nós sabemos, parece que assim, só se tem incontinência urinária mulheres que tiveram partos normais ou vários partos normais. Na verdade, isso não é verdade. Existem mulheres que nunca engravidaram e apresentam um grau de incontinência urinária, principalmente após o climatério menopausa. Existem mulheres que engravidaram e tiveram bebê por cesárea, que também têm incontinência urinária. É uma alteração que causa um desconforto muito grande na mulher, porque limita ela a algumas até interações sociais, né? Ela às vezes vai para a academia e não pode pular porque perde urina, ou ela está rindo e perde urina numa roda de amigos. Então essa é uma alteração que causa muito desconforto. Agora, qual a faixa etária que as mulheres começam a pensar em procurar a estética íntima? Hoje em dia a gente tem toda a idade, de todas as idades, todas as faixas etárias. Mas existe um maior número em que faixa etária? Geralmente são mulheres no climatério menopausa, que começam a perceber as modificações da região íntima. A região íntima, ela perde colágeno. Então, ela vai murchando um pouco. São aquelas que nos procuram para colocar ácido hialurônico, para deixar a região mais, com estética mais bonita, vamos dizer assim. Ela começa a ter secura na região íntima, né? Na parte externa e interna. E aí nos procura para ajudar nisso. Às vezes, elas não sabem nem que existe o rejuvenescimento e a estética íntima, e ela queixa para o ginecologista disso, e hoje em dia a gente tem um monte de técnica que pode ajudar, mas as mulheres jovens também procuram muito, porque eu acho que até elas têm menos tabu, né, em relação a pequenos lábios, em relação a clarear, né, mas as mulheres mais velhas, elas são mais afetadas e elas procuram mais por esses outros motivos que eu falei. Agora, doutora, é importante a gente até esclarecer, né, o que é a menopausa? A menopausa é a parada de produção hormonal por parte da mulher. Existe um advento, principalmente há um tempo atrás, se tirava muito útero, né?
fazia cirurgia para tirar útero por mioma, tirar útero porque está crescido. Hoje em dia é um pouco menos invasivo essa parte aí. E a mulher dizia que entrou na menopausa aos 30 anos porque tirou o útero. Na verdade, se ela tira o útero e mantém os ovários funcionando e os ovários estão produzindo hormônios, ela não tem uma menopausa de hormônio, ela para de menstruar porque tirou o útero, né? Então, é muito importante entender que a menopausa é a parada de produção hormonal pelos ovários, né? É quando a mulher tem queda de hormônio por falta de produção. E que aí vem todos aqueles sintomas enormes que incomodam. Quais são os tanto. sintomas? É importante a gente salientar. O que mais incomoda a mulher, mas o que menos repercute na vida dela são os calores, né? Quer dizer, repercute na vida dela, na verdade, repercute na vida dela pelo convívio diário, mas não é o que nos preocupa, né? Os calores que incomodam tanto. Na verdade, a mulher na menopausa, ela perde a produção hormonal, então ela tem, primeiro, toda essa parte que eu falei da região íntima, né? Ela tem atrofia, ela tem secura, ela perde colágeno, ela tem uma queixa muito grande de diminuição de libido, de dificuldade de relação sexual, de queda, às vezes, nessa faixa etária da menopausa, pode aparecer a queda da bexiga e a incontinência urinária, porque a sustentação, que era o colágeno, foi perdida e aí ela realmente começa a ter esse tipo de queixa. Existe perda de massa óssea, existe alterações metabólicas com aumento de colesterol, né? Acúmulo de gordura em determinadas regiões, alterações de unha, de cabelo, de pele, é um mundo de alterações, Alterações de humor, alterações de sono, depressão ou agitação, ou insônia ou sonolência demais. É um mundo de queixas. E a menopausa, ela começa a apresentar sintomas a partir de que idade? É variável? Depende da primeira menstruação? Como funciona isso? É bem variável. Nós costumamos falar que a menopausa pode ocorrer, geralmente, na grande maioria das mulheres, entre 45 e 55 anos. Claro que tem algumas que entram na menopausa aos 43 e outras aos 57, mas essa faixa de 45 a 55 é a faixa mais comum da mulher começar a apresentar os sintomas de climatério e menopausa. E o que temos em relação a tratamento? O que pode diminuir o sofrimento das mulheres nessa fase? Nós temos vários tipos de tratamentos medicamentosos, né, que vão melhorar muito ela passar por essa fase. E principalmente os hormônios, né? Hoje em dia nós temos técnicas de reposição hormonal seguras, com baixas doses, que vão deixar ela muito melhor, vai tirar alguns desses riscos que eu falei, o desconforto, né? Vai melhorar o humor. Então, a gente tem essa parte de reposição hormonal mesmo, que tem muitas mulheres que não gostam, não querem, porque ainda tem medo. Quais os efeitos colaterais disso? É um preconceito por falta de informação? Por que as mulheres, na maioria, não querem fazer a reposição hormonal? Geralmente, ela fala que não quer fazer reposição hormonal porque ela tem medo de câncer. É a queixa maior. E é verdade isso, doutora? Há um risco maior? Existe um risco um pouco maior, dependendo da história da mulher, né, de desenvolver câncer de mama. Mas depende muito do histórico da mulher. Se é uma mulher rígida, que não tem nenhum caso na família, que não tem precedente de nenhuma doença das mamas, que fez os marcadores e não apareceu nada, essa mulher pode fazer reposição hormonal tranquilamente. O que eu costumo falar é que existem coisas que são piores se você deixa de fazer reposição hormonal, como uma chance maior de derrame e infarto, do que se você fizer uma reposição hormonal. A gente tem que colocar na balança cada mulher, se ela pode ou deve fazer a reposição, né? Então, tem algumas que têm contraindicação, poucas, mas existem aqueles casos que a gente não deve repor hormônio. A grande maioria das mulheres, na minha opinião, se beneficia muito com a reposição hormonal.
Existem outras coisas que nós podemos fazer também, existem fitoterápicos, existem medicações com soja, existem alguns procedimentos que nós podemos melhorar essa evolução. Exemplo disso, o laser íntimo, que melhora a autoestima, a vida sexual dessa mulher. Existem medicações ou suplementos que nós podemos fazer para evitar ou retardar a perda de massa óssea. É um mundo, né? A pós-menopausa para a mulher é um mundo, um mundo de coisas que a gente pode fazer para ajudá-la, porque é uma fase difícil. E geralmente quando ela procura tratamento, ela tem sucesso e busca autoestima e a qualidade de vida de novo, né? A grande maioria das mulheres que fazem um tratamento, uma reposição hormonal, ou se não pode fazer reposição, que a gente busca outras técnicas, outros fitoterápicos. Quais os casos que não podem, doutora? História familiar, exemplo de reposição hormonal, né? História familiar forte de primeiro grau de câncer de mama, mãe, irmã, a gente evita, né? Mulheres que já tiveram trombose ou AVC, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mulheres que têm algumas alterações de fígado, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Depende muito de caso a caso. A gente tem que avaliar a escala da menopausa dela, o que ela teve, o histórico familiar inteiro, o histórico pessoal inteiro, para a gente fazer ou não fazer uma reposição hormonal clássica, que existem algumas outras que a gente pode usar para melhorar isso, se não puder fazer essa reposição hormonal clássica. Agora, doutora, mulheres acima dos 30 anos, elas sofrem problemas pontuais de hormônio? É feita uma reposição antes da menopausa? Existem casos que vocês trabalham desse modo? Existem algumas mulheres que podem apresentar alteração ou desbalanço hormonal desde a adolescência, né? Mulheres jovens que têm uma síndrome que nós chamamos de ovários microcísticos, que têm alterações hormonais, desbalanço de hormônio, de alterações menstruais, alterações de acne, de pelos pelo corpo, de aumento de peso. Então, desde a adolescência, a gente pode ter um desbalanço hormonal, alterações hormonais que nós tenhamos que tratar com hormônio ou organizar de outra forma, usar algumas outras medicações para melhorar tudo isso. E essa deficiência, ela dá alteração de humor, né? Muita. Geralmente, a mulher tem, principalmente a que não é bloqueada com o uso de hormônio, que oscila ao longo do seu ciclo, e nós temos um sobe e desce de hormônios em um mês, que é o mês que a gente menstrua de uma menstruação para outra. Existe um desbalanço, uma alteração, sobe e desce de hormônio grande. E isso seria tensão pré-menstrual ou não tem nenhuma relação com... Tem, com hormônio, com certeza. Aqueles 10 dias, 7, 10, 15 dias em algumas mulheres prévios à menstruação, que ela tem uma alteração, uma irritabilidade maior, isso é explicado hormonalmente, não é frescura, não é mentira. Tá? Isso é explicado hormonalmente. Então, as mulheres que não usam nenhum tipo de hormônio, que têm o seu ciclo hormonal natural, sem usar nenhuma medicação, ela tem essa alteração, esse sobe e desce de hormônios, que pode causar alterações de humor, pode causar TPM, irritabilidade, tudo isso, é verdade. Agora, doutora, esse tipo de tratamento, por exemplo, reposição hormonal e também a estética, ele só é disponível na rede particular ou nos convênios? O SUS não oferece nenhum tipo de tratamento ou oferece alguns tipos? Sim, oferece. O SUS oferece em relação à parte de reposição hormonal, de médicos para tratar essa parte de menopausa e climatério, sim, a gente tem ginecologistas que fazem isso pelo SUS. A parte voltada para estética e rejuvenescimento íntimo, a gente não tem o advento do laser, mas a gente tem cirurgias que não são puramente estéticas, como correções de incontinência urinária, correções de quedas de bexiga, alteração de períneo alargado, isso tudo a gente tem lugares no SUS que operam para fazer esse tipo de correção que incomoda a mulher. Agora, pessoas que, por exemplo, tiveram um câncer, tiveram alguma doença, elas procuram muito esse tratamento? As mulheres que tiveram câncer de mama
ou câncer da região íntima que tem contraindicação a repor hormônio, ela tem uma queixa muito forte de alteração vaginal, de secura da região íntima, de alteração de vida sexual, porque elas não podem usar hormônio, porque elas fizeram um tratamento quimioterápico ou radioterápico e elas procuram para a parte funcional e não estética, né? E isso é uma coisa que eu faço muito no consultório. O laser para a parte de rejuvenescimento vaginal, né? A gente usa o laser e o resultado é fantástico de como essa região íntima, a vagina, volta a ter lubrificação e volta a ter elasticidade. E a partir de uma sessão a gente já vê a diferença, mas o ideal é que nós façamos 3 a 4, né? Mas na primeira sessão, 15 dias depois, você já vê a grande diferença. Isso melhora absurdamente a qualidade de vida dessa mulher. Doutora, e a uroginecologia? O que é, como funciona? A uroginecologia é a parte que cuida da bexiga, da perda de urina, do assoalho pélvico como um todo. Nós também temos na clínica um especialista que faz isso, que é a doutora Lilian. Ela vem aqui conversar mais para frente um pouco. E essa parte que cuida do assoalho pélvico, da perda de urina, das alterações urinárias da mulher, que faz a cirurgia para correção disso tudo. Isso engloba a uroginecologia. Agora, doutora, um outro fator. Quais as doenças que acometem a mulher nessa idade relativas ao sistema reprodutor? Nessa idade... A partir dos 40 anos... ela começa a ter, querendo ou não querendo, algumas alterações que podem acontecer, alterações menstruais, por já começar o desbalanço discreto de hormônios. Ela começa a ter alterações, às vezes, de trofismo, então ela refere que começa a ficar não atrofia, óbvio que não atrófico como pós-menopausa, né? Mas ela queixa já de uma secura. E aí já está indicado a gente começar até o tratamento a laser, porque quanto antes a gente começa, menos ela vai repercutir isso, a gente mantém uma região íntima saudável até antes de deixar entrar na menopausa, deixar atrofiar para depois começar a tratar. Ela tem queixas, às vezes, de redução de libido, de dificuldade na vida sexual, na vida do casal. Ela pode ter algumas queixas em relação à secura de pele, cabelo, unhas. Aí a gente já começa a entrar... Tudo isso, hoje, a maior tecnologia que tem disponível é o laser, é isso? Para a região íntima, em relação a isso, é uma das excelentes técnicas que a gente tem. Associado aos hormônios ou só a técnica de laser? Sempre que a gente pode, é bom associar hormônio. Mas naqueles casos que eu falei que é muito difícil, que a gente não pode, que a gente fica bloqueada de usar hormônio, o laser tem um resultado maravilhoso. Em relação, que eu falei, à secura, aquela parte de atrofia, é sensacional, realmente. Agora, doutora, e na terceira idade, quais as ferramentas, né, que a mulher tem para ter um envelhecimento saudável já na terceira idade que ela... chegou? O que ela deve fazer? Uma das coisas que eu gosto sempre de orientar é que nunca seja sedentária, né? Porque o exercício físico ele vai ajudar a melhorar o humor, o exercício físico ele vai ajudar a melhorar a massa óssea, a musculatura, a flacidez. E em relação a tudo, inclusive a parte de assoalho pélvico, a parte de região íntima mesmo, né? Alimentação sempre saudável. Existem algumas medicações, alguns suplementos que nós podemos usar para melhorar essa mulher, né? Sempre tratar pontualmente a queixa dela. Então, se é uma alteração de humor, uma depressão, a gente tem que focar no tratamento. Se é uma queixa maior de estética ou parte funcional íntima, aí nós temos o advento de hormônio local ou do laser. Se ela tem uma queixa de... cirúrgica, de queda de útero, queda de vagina, nós temos a cirurgia.
Então, a gente tem uma gama de coisas para ajudar a mulher a partir dos 50 anos, que a gente fala 50, que é mais ou menos isso, né? Climatério, menopausa. Doutor, estamos chegando nos momentos finais deste nosso programa. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para a telespectadora que nos assiste. Como vencer esse preconceito, o medo de procurar uma estética íntima? Eu acho que a primeira coisa que a mulher tem que fazer é identificar que aquilo não está satisfazendo ela ou que ela está incomodada com aquilo, não só funcionalmente como a parte de estética. Sempre conversar com o seu ginecologista, né? E hoje em dia nós temos vários profissionais no mercado que trabalham com essa área de rejuvenescimento íntimo e estética. Então, quando ela sentir que não tá bem, que está incomodando, que ela está achando que aquela autoestima dela pode melhorar se aquilo for corrigido, converse com o seu médico, procure alguém especialista, porque nós temos uma gama de opções maravilhosas hoje. Esse preconceito é bobo, porque nós médicos estamos do outro lado para ouvir e ajudar. Então, pelo menos para o seu médico, você tem que conversar, tem que falar e tem que procurar tratamento, ajuda, melhora e assim por diante. Doutora Alessandra Fernandes, muito obrigado pela sua participação nesse Em Discussão especial. Está convidada aí para participar conosco em outras oportunidades. Muito obrigada pelo convite. Este foi o programa Em Discussão especial. Nós falamos hoje de técnicas de rejuvenescimento íntimo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena, né?